Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, as implicações no futebol do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Vai ter muita implicação no futebol russo, no futebol ucraniano, no futebol europeu, e isso envolve Champions League e também envolve Copa do Mundo. Temos muita coisa pra gente falar aqui. Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, para todo mundo poder entender. Tem muita gente com dúvida, vai ter Copa do Mundo e tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas antes, explicar para quem não está entendendo, não é explicar, né? É comentar para quem não está entendendo. Na madrugada de quarta para quinta, no horário brasileiro, tivemos a efetivação de algo que vem sendo falado nas últimas 2, 3 semanas, que era o conflito que até então não era armado e virou armado entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia, uma ex-república da União Soviética, virou independente ali no início dos anos 90, e aí tem ali uma relação ao mesmo tempo importante com a Rússia, mas também uma relação muito importante em questões comerciais, em questões de cultura e tudo mais, né? Mas também uma relação conflituosa por questões de fronteira, questões importantes da existência em si da Ucrânia. E aí, já desde 2014, a gente tem um conflito armado no leste da Ucrânia, próximo à fronteira com a Rússia, em especial em duas províncias, né, na província de Donetsk e na província de Luhansk, que inclusive fizeram com que o Shakhtar Donetsk, e quem acompanha aqui as transmissões da TNT Esportes, quem acompanha os sorteios que nós fazemos na época do Esporte Interativo, TNT Esportes, a gente sempre falou, não pode clube russo e clube ucraniano se enfrentarem por conta lá do conflito no leste da Ucrânia, e agora isso se espalhou e aumentou. Então, isso vinha sendo falado, esse conflito muito falado nas últimas 2, 3 semanas, e a Rússia, o exército russo, efetivou uma invasão da Ucrânia. Inicialmente, imaginava-se que seria só no leste da Ucrânia, justamente porque essas duas províncias, Donetsk e Luhansk, se declararam independente e a Rússia reconheceu a emancipação, ou reconheceu essas duas províncias como países, né, no caso, mas pelas informações que a gente tem, as ações, né, as incursões russas também envolvem, com bombardeios e tudo, outras regiões da Ucrânia, inclusive a capital Kiev, que no caso ameaçaria a soberania da Ucrânia como país, existindo como país. Eu não vou entrar em detalhes aqui desse conflito, porque tem muita coisa em jogo. Eu também não tenho a capacidade, a formação para falar com profundidade sobre isso. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você que quer entender mais sobre isso, a live do nosso Casimiro Miguel, o Casé, a live que ele fez com o professor Tanguy, que é um professor de política internacional, e é muito bom, foi muito esclarecedor. Então vou deixar aqui para você ver se você quer saber mais do assunto e saber com quem conhece, saber com quem pode te dar profundidade no assunto. E aí aconteceu essa situação, ou seja, quando a Europa amanheceu, ainda na madrugada aqui do Brasil, já amanheceu com esse conflito armado, sirenes tocando nas maiores cidades da Ucrânia, bombardeio. A Rússia diz que só bombardeou alvos militares, a Ucrânia diz que a Rússia bombardeou civis também, toda aquele trâmite quando você tem um conflito armado. E aí isso começou a gerar repercussão no futebol. A primeira repercussão, evidente. O campeonato ucraniano foi suspenso. Não dá para você jogar podendo cair uma bomba a 10 metros de você. Tem muita coisa mais importante do que o futebol. Então o campeonato ucraniano foi suspenso e de imediato, com sirene tocando, com barulho de bomba caindo, os jogadores estrangeiros que estão na Ucrânia, entre eles os brasileiros, cerca de 30 brasileiros que jogam na Ucrânia, começaram a se manifestar via mídias sociais pedindo ajuda para deixar a Ucrânia. Então, nesse primeiro momento, os jogadores brasileiros querem deixar a Ucrânia,
Ah, e o contrato, o que vai ser? Isso aí vai ser visto num segundo momento. Nesse momento eles querem deixar a Ucrânia, inclusive pediram ajuda do governo brasileiro, do Itamaraty, para ajudar nessa ponte. O campeonato russo até aqui não tem nenhuma modificação, não tem nenhuma diferença, não tem nada, até porque os conflitos, até onde a gente sabe, no momento que eu estou gravando esse vídeo no começo da noite de quinta-feira, os conflitos não acontecerão ou não estão acontecendo na Rússia. Então o campeonato russo está ali. Mas você tem um componente importante. A final da UEFA Champions League, no dia 28 de maio, está marcada para São Petersburgo, que é uma das principais cidades da Rússia. E aí, vários veículos de credibilidade, veículos que a gente pode usar como fonte na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na França, dizendo que já está batido o martelo. A UEFA já decidiu tirar a final de São Petersburgo. A partir do momento que a Rússia invadiu a Ucrânia ou fez ações militares, como falou o Vladimir Putin, porque eu estou trazendo aqui o que os dois lados têm falado, a UEFA já decidiu tirar a final de São Petersburgo. E aí a UEFA ainda não anunciou, porque a UEFA quer primeiro ter o novo palco da final da Champions, para depois anunciar. Segundo as principais fontes do jornalismo esportivo europeu, isso deve acontecer na sexta-feira, mais ou menos até meio-dia no horário do Brasil. Mais ou menos ali na hora do almoço no Brasil, a UEFA deve se pronunciar oficialmente, mas segundo esses veículos, já está decidido. A final não será em São Petersburgo. Onde vai ser? Tem algumas possibilidades. Allianz Arena, em Munique, Madrid, mas Madrid, o estádio do Real, o Santiago Bernabéu ainda está em obra, então se for em Madrid, será no Wanda Metropolitano. Pode ser em Londres, mas o Wembley está ocupada com os playoffs das divisões inferiores da Inglaterra. O estádio do Tottenham, pelo que foi falado, no período ali, tem um evento de rugby, então não poderia ser lá. Pinta o estádio olímpico, que hoje é a casa do West Ham, né, que foi o estádio olímpico da Olimpíada de 2012, poderia ser lá. Então vamos lá, Munique, Madrid, Londres. Se falou também Istambul, que nos últimos 2 anos deveria ter sido a sede e não foi, por conta da pandemia. E Lisboa, aí não se falou se seria Estádio da Luz ou seria no José Alvalade, o Estádio do Esporte. E é curioso, e até a gente falou sobre isso, é o 3º ano seguido que a UEFA não consegue realizar a decisão da Champions no local que ela escolheu. Lá, no ano da pandemia, 19 e 20, era em Istambul, e aí como a Turquia estava complicada lá com a questão da pandemia, né, naquele momento ali, que seria em agosto de 2020, saiu de lá e foi para Portugal. E aí, exatamente, Lisboa recebeu o Super Agosto, aqueles jogos únicos lá, e a final foi no Estádio da Luz. No ano seguinte, 2021, a final Chelsea City, de novo seria em Istambul. Mas na época da final, a Turquia estava na lista vermelha do Reino Unido. Ou seja, para alguém sair do Reino Unido ou voltar para o Reino Unido vindo da Turquia, era aquela quarentena de 21 dias, se eu não estou enganado, então era logisticamente inviável. Saiu de Istambul de novo e voltou para Portugal. Dessa vez a final foi no Estádio do Dragão, no Porto. Então, já está batido o martelo que é a 3ª vez que a UEFA não vai conseguir realizar a final da Champions no estádio previamente ou na cidade previamente escolhida. Então tem que ver onde é que vai ser. E aí, por último, mais cedo, 3 federações nacionais se pronunciaram conjuntamente dizendo que não irão a Moscou para jogar as eliminatórias para a Copa do Mundo. Em março, final de março, 24 e 27, as datas base, nós teremos aqueles 3 playoffs da Europa para decidir a última vaga para a Copa do Mundo. Um dos playoffs, ele prevê que a junção, o emparceramento de Rússia contra a Polônia e Suécia contra a República Tcheca. A Rússia joga em casa contra a Polônia e, se passar,
jogará em casa ou jogaria em casa contra o vencedor de Suécia e República Tcheca. As 3 seleções fizeram um documento e disseram que as 3 não irão a Moscou jogar essas partidas. Não, e a Rússia manda seus jogos em Moscou. Então, as 3 fizeram isso. Isso gera uma implicação, por quê? Porque, no mínimo, a FIFA, que manda nas eliminatórias, ela vai ter que mandar a Rússia jogar esse jogo em campo neutro. Em campo neutro. Porque as 3 já disseram que não irão a Moscou. E ainda tem o ponto. O que a UEFA vai fazer com a Rússia? Por quê? Porque neste momento a comunidade internacional, a ONU, a OTAN, o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos, estão condenando a ação da Rússia contra a Ucrânia. Então, o que está sendo especulado é que a Rússia, ou o que está sendo prometido pela OTAN, pelos Estados Unidos, é que a Rússia sofrerá graves sanções. E com certeza haverá uma pressão para a Rússia ser punida com, por exemplo, eliminação direta da chance de jogar a Copa do Mundo. Então, essa é uma possibilidade. Ainda precisa acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas esses 3 países já disseram que na Rússia, em Moscou, no território russo, eles não pisam. Então, são os desdobramentos iniciais. Tem alguns outros em outros esportes. Na Euroliga de basquete, vários times que estão se recusando a viajar para Moscou, para jogar em Moscou, ou jogar na Rússia, se recusando a enfrentar times russos. Então você tem alguns desdobramentos. Tem time russo vivo nas competições europeias, na competição na Europa League, então tem que ver se isso vai gerar algum problema, se esses times serão eliminados ou não. Então tem outras coisas para a gente observar. Mas hoje, quinta-feira, as implicações são essas que eu falei. Campeonato ucraniano paralisado, final da Champions League tirada, não será em São Petersburgo, e você tem 3 seleções se recusando a viajar para Moscou para jogar eliminatória de Copa do Mundo. Está em jogo uma vaga no Qatar 2022. Então, essa é a questão. Quero te ouvir o que você tem a dizer, como é que você resolveria, que cidade você quer a final da Champions. Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual você já conhece. Like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copiar o link, espalhar no seu grupo de WhatsApp e Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.